A paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje vamos estudar. Amém? Eu quero falar um pouco a respeito do Espírito Santo de Deus. E vamos ler um texto. Romanos 8, do 1 ao 9, 15 e 16, os seus versículos. Vamos lá? Começando. Romanos 8, capítulo 1 até o 9, depois 15 e 16, como eu falei. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estejais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus amados, eu quero nesta hora falar para vocês que o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Vamos entender um pouco? E dizer a vocês que muitos ignoram que o Espírito Santo é realmente uma pessoa. Acreditam que seja uma força, uma influência, vamos dizer, um sentimento positivo. As pessoas acreditam em tantas coisas. Todavia, o Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele possui todos os atributos divinos, assim como o Pai Celestial e o seu Filho Jesus. Bem, a Bíblia, ela nos afirma, amém, queridos? Ela nos afirma que os três, Pai, Filho e Espírito Santo, são um. E onde eu encontro isso, pastora? No livro de 1 João, capítulo 5, versículos de número 7 e 8. Lá você encontra esta passagem onde declara que os três são um. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, as escrituras, elas vão se referir ao Espírito Santo como uma pessoa. Por exemplo, do Espírito Santo está escrito desta forma. Aleluia. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, João
16, 13, trechinho da parte A desse texto. E prossegue: ele me glorificará. O mesmo João, no capítulo 16, no versículo 14 do trechinho A. E prossegue: e quando ele vier, convencerá o mundo. No mesmo capítulo, no mesmo livro, no mesmo capítulo de João 16, lá no versículo 8, no pequeno trechinho, fala a respeito. Jesus também vem falando a respeito do Espírito Santo. E Jesus disse que o Pai o enviaria. Amém, queridos? E Jesus, ele disse isso lá, aí mesmo, no livro de João, no capítulo 14, versículo 16 ao 26, Jesus, ele traz esta referência, falando que o Pai enviaria o Espírito Santo. E a Bíblia, ela confere ao Espírito Santo atributos de uma pessoa. Ele tem vontade, 1 Coríntios 12, 11, lá vai falar que o Espírito Santo ele possui vontade. Ele vai falar também que o Espírito Santo conhece. Lá em 1 Coríntios 2, versículo 11, lá no trechinho, na parte B desse versículo. Ele diz também que o Espírito Santo ele possui sentimento. Louvado seja o nome do Senhor. Está em Efésios lá, capítulo 4, versículo 30, a partezinha A desse versículo. Ele fala a nós que o Espírito Santo, ele ama, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 30. Ele também, aleluia, lhe atribui atos de uma pessoa, dizendo que ele fala, o Espírito Santo, ele fala. Oh, aleluia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Vai falar. Amém? Ele também diz que testifica em João 15, 26. Ele diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Romanos 8, 26. Ele intercede por nós. Ele diz que ele é o nosso guia. Olha que glória, que maravilha. Romanos 8, 14. E ele diz que ele nos ensina, nos instrui. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 13. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, o Espírito Santo, eu quero te dizer que ele opera na salvação do pecador, na salvação do homem. O Espírito Santo, ele desperta em nós a necessidade de salvação. O Espírito Santo, ele vai operando através da pregação da palavra de Deus nas nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo, vai falar muito a respeito, vivificando a palavra do Senhor, tornando-a compreensível na nossa mente, dando a nós o entendimento, como está lá em João 6, 63, 2 Coríntios 3, 6. O Espírito Santo, ele é quem convence o homem do seu pecado. João 16, 8 até o versículo 11. Então, fazendo-se com que o homem venha a sentir remorso, que o homem venha a sentir tristeza, levando-o assim, desta maneira, ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele transmite o convite de Deus, o convite que Jesus faz ao pecador.
Mateus 11, 28, está lá este convite. Você também pode testificar em Apocalipse 22, 17, que também está lá. Louvado seja o nome do Senhor. E eu prossigo dizendo que o Espírito Santo ele opera na geração do pecador. Ele implanta a fé no coração do homem. Aqueles que, apesar de vivos na carne, estão mortos em ofensas e pecados. Isso é uma palavra que já está também descrita lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que fala a respeito do homem pecador, do homem que já está morto por causa do pecado. Mas Deus ele veio para dar vida, e através do Espírito Santo. Porque o nosso Deus ele diz, aqueles que invocarem o nome do Senhor, esses nascem de novo. Aquele que professar Jesus como seu suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, eles nascerão, não pela vontade do homem, não pela nossa vontade, mas nascerão da água e do Espírito, pela remissão dos seus pecados, as quais Jesus opera. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer também que o Espírito de vida, ele livra o pecador, amado, ele livra o pecador da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o poder do Espírito Santo, ele vai levando e testificando isso, santificando e justificando o nome de Jesus nas nossas vidas, o nome do nosso Deus. Então, todo o coração purificado pela fé, o pecador, ele vai poder receber o poder para ser feito filho de Deus no seu arrependimento. Está escrito na palavra, João 1, capítulo 1, versículo 12. Então, o Espírito Santo, ele vai dar a certeza da salvação. Ele vai testificar essa salvação. E ele vai testificar com quem? Com o seu Espírito, o Espírito de vida que Deus lhe deu. Ele testifica, o Espírito de Deus testifica em você mesmo, que agora você passa a ser filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele passa e habita naquele que é salvo, em mim, em você. Louvado seja o nome do Senhor. O corpo do salvo passa a ser templo e morada do Espírito Santo que habita nele, proveniente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode testificar essa palavra lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, 2 Tessalonicenses ou 2 Timóteo, perdoe em nome de Jesus. No capítulo 1, versículo 14, você testifica que o Espírito Santo confere ao salvo a certeza da presença de Jesus na sua vida, testificando esta palavra também no 1 João, capítulo de número 3, de versículo 24. E o próprio Jesus, e o propósito do Filho de Deus, de manter essa relação pessoal conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra ela vem nos dizendo lá naquele texto que nós lemos que se alguém não tem o Espírito Santo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está em Romanos capítulo 8, versículo 9. Então precisamos prestar atenção com quem nós estamos. O Espírito Santo é o selo de Deus na vida do salvo. É aquela marca que
que o salvo leva, mostrando que você é propriedade particular de Deus. Você tem um selo que ninguém pode tocar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Deus é lindo. Isso está escrito onde, pastora? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Está lá escrito. Em Efésios, 1 capítulo também, de versículo de número 13, você vai ver essa confirmação que diz que você é salvo e que agora você é propriedade de Deus. Amém, querido? Bem, então, eu quero te dizer que, por outro lado, o salvo, ele tem a certeza de que tem este selo. Não é verdade? Porque o Espírito Santo, ele vai testificar com o seu Espírito que ele pertence a Deus. Então, isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, testificando. E o Espírito Santo é também o penhor da sua herança celestial. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 14. Isto é, a garantia, o Espírito Santo, sendo o seu penhor, é a garantia de que você receberá a sua herança. E aí podemos ler isso também. São muitos textos para serem lidos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17, na partezinha do trecho A. E nós temos também o 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 4, que também fala a respeito desta herança a partir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Bem, prosseguindo aqui, eu quero te dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo, ele santifica a nossa vida, ele santifica a mim e a você. O Espírito Santo, ele efetua em mim e você uma santificação. Ele inclina para as coisas do Espírito. Ele milita contra a nossa carne todo o tempo. Ele manifesta em nós a vida de Jesus. Ele promove a manifestação do fruto do Espírito na nossa vida. Ele transforma o crente de glória em glória. O Espírito Santo, ele amplia o nosso conhecimento das coisas de Deus. Oh, aleluia! O Espírito Santo, querido, ele nos guia. O Espírito Santo, ele faz tantas coisas maravilhosas. O Espírito Santo, ele nos guia, sabe como? Em toda a verdade. E ele nos faz lembrar as palavras que Jesus ensinou, mas ele faz nos lembrar as palavras que Jesus ensinou quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos a palavra. Aí ele faz com que esse ensinamento penetre na nossa mente, fique guardado. Aqui, louvado seja o nome do Senhor, ele penetra quando você busca nas profundezas de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos, assim, receber o Espírito que provém de Deus para podermos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, a salvação, a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Para testificar, podemos ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 ao 12. Testifica esta palavra. Eu quero te dizer também que o Espírito Santo, ele capacita o crente para ser instrumento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cada
cada crente amado foi chamado para servir. Fomos chamados para servir. O Espírito Santo, ele vai despertar isso na nossa vida para entregar-se ao serviço de Deus. Louvado seja o nome. Então, o Espírito Santo, o que é que ele vai fazer na minha e na sua vida? Ele desperta a mim e a você, para que nós venhamos a nos entregar ao serviço de Deus. O Espírito Santo eterno, que levou Jesus a se oferecer para expiar os nossos pecados, morrer naquela cruz, ele opera também em nós. Ele opera com propósitos na nossa vida. E o propósito maior é, amados, de servir ao Deus vivo. Esse é o propósito maior das nossas vidas. Que nós venhamos a servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Se, antes do seu batismo, com o Espírito Santo, você já sente o prazer de servir ao Senhor, eu quero te dizer que quanto mais, depois que você recebe a virtude do Espírito Santo para ser testemunha. Assim, a palavra ela nos testifica lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, ele vai falar a respeito disso. Então, eu quero te dizer que o propósito do Espírito Santo de Deus, ele desperta em mim e em você para buscar o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia, ela vai nos ensinar que o batismo com o Espírito Santo nos é concedido como uma dádiva, como um dom gratuito. Lá 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, Atos 2, 38. Então, ele vai falar que aqueles que estão sedentos, Isaías 44, versículo 3 e 4, fala a respeito disso. Então, esta sede do crente é obra do Espírito Santo eterno que está em nós. A sede impulsiona o crente a orar e a oração abre a porta para o batismo com o Espírito Santo, pois ele é dado aos que buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ler depois esse texto, lá em Lucas capítulo 11, 13, Atos 1, versículo 4. Então eu quero te dizer aqui, fechando essa ministração neste áudio, neste vídeo, na verdade, que não é um áudio, porque eu gravo áudios também, não é? Então, eu quero te dizer que nós, ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal, passamos a ter em nós o Espírito Santo como selo de Deus em nossa vida, mas também devemos todos, ao mesmo tempo, lembrar que temos a dívida e venturosa promessa. Cabe a cada um crente apropriar-se dela pela fé e receber a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pela fé, acredite, creia que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. No próximo vídeo, eu quero falar e vou falar do nascimento, do novo nascimento e batismo com o Espírito Santo e algumas experiências distintas. Amém? Então, bem, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu espero que vocês tenham compreendido a respeito desse ser maravilhoso, dessa pessoa excepcional, gloriosa que Deus enviou para estar juntamente conosco todos os dias até a consumação do século, nos protegendo, nos orientando, nos formando
nos tratando, nos ensinando a mensagem, nos ensinando a galgar as bênçãos e a grande vitória da nossa coroa, em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração e Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. E aqui, quem vos fala é a pastora Estela Cabral. Amém?